Aí entramos ao vivo. Todo mundo sendo avisado. Deixa eu tirar esse fonezinho que é de lá. Esperando o pessoal entrar. Oi, Lobão, já foi o primeiro. Isso que é uma pessoa antenada, né? Vamos lá. Olá, Aí, Alessandra. tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo. E com você? Também, é o pessoal começando a entrar agora, pleno feriado, e a galera ainda conectada, hein? Tá certo. Acabou, né? Não tem mais feriado, não tem mais final de semana. Tá todo mundo aproveitando para fazer o máximo, né? É interessante, viu, Alessandra? Eu acho que eu nunca me senti tão produtivo, né, nesse período de quarentena, porque tem tido oportunidade não só, né, de experimentar, né, uma forma nova de trabalhar, como também tiro tempo para poder voltar a algo que eu gosto muito, que é escrever, né? Eu acabei de lançar agora meu nono livro, então já estou partindo para o 10º livro já, então eu estou aproveitando. Esse negócio de ficar trancado foi bom para você, então. Foi boa, porque na verdade é uma rotina às vezes muito pesada, né, de nossa de trabalho como consultor e eu faço parte também de alguns conselhos de administração. Só para o pessoal ter uma ideia, né, eu faço em média 220 diárias de hotel por ano, né? Que Quer bem. dizer, é muito tempo fora de casa. Então, essa experiência de estar esse longo período dentro de casa tá muito agradável, tá muito legal. Estou descobrindo outros prazeres. Ô, Lobão, e quem vê uma agenda que nem a sua, às vezes, né, eu quero me inspirar sempre em você, viu? Ainda vou chegar lá, né? Mas é muito engraçado que as pessoas pensam, nossa, como passeia, né? Como É, viaja, mal sabe que é hotel, hotel, aeroporto. não, é maluco, porque às vezes as pessoas têm esse glamour, né, de que viajar muito, mas aí esquece que tem check-in, check-out, deslocamento, você está trabalhando, avião atrasa, avião você perde voo, né? Então tem todo um outro lado, né, que as pessoas conhecem. Eu já tive cidades que eu só conheci o cliente e o hotel. Eu saía do aeroporto, ia no cliente e voltava. E assim, às vezes eu passei anos indo e não conheço um restaurante do lugar, né? Não é, menino? Quando eu falo isso, as pessoas falam que eu estou fazendo charme, drama. É duro. Lobão, a gente está aqui. Eu sempre dou uns 5 minutinhos, né, para começar, para o pessoal ir chegando, para poder te pedir até para se apresentar. E aí eu gostaria que, se puder, né, se você me permitir, aí que na sua apresentação, se você puder, deixa já uma pergunta para as pessoas refletirem durante a conversa no ar, porque eu acho que as perguntas ela têm um poder aí de fazer a gente se antenar, né? Porque a gente vai bater um papo aqui sobre caminhos, Uhum. né? Mas com toda essa realidade que a gente está vivendo agora, se puder deixar uma provocação, eu sei que você é bom nisso. Todo mundo na Vamos HSM lá. fala para mim, olha, Lobão é Eu gostaria, assim, eu acho que é legal, né? Eu deixaria esse incômodo, que é algo que está me incomodando, né? Como você está aproveitando este momento para repensar a sua carreira, a sua posição como líder ou a sua empresa? Porque, na verdade, o que tem aí agora, como esse dito novo normal, é um fato, tá, Alessandra? Vai ser uma mudança na forma como agimos, ou seja, nós líderes teremos que nos reinventar da forma que nos comunicamos. Então, essa comunicação digital atrativa, engajadora, ela requer uma nova competência, né? A competência também de fazer negócios por outros meios, talvez nós, além de os nossos negócios serem omnicanalidade, omnichannel, nós também teremos que ser omnichannel na forma que aprendemos, né? Talvez o home learning, as escolas terão que também ser dessa forma. Então, há uma mudança radical, né, nas nossas carreiras e na forma de como as nossas empresas farão negócio. Então, eu deixaria essa pergunta. Eu estou aproveitando esse momento, que é um momento que ninguém escolheu, mas é um sim, momento que, ao final desse ciclo, teremos pessoas que provavelmente, ou empresas que sairão capazes de competir nesse mundo,
E tem pessoas, e tem empresas, talvez por uma teimosia até, de achar que o mundo vai voltar como era antes, não terão mais oportunidade. E aí, infelizmente, é game over para muitas das empresas e provavelmente perda do seu valor como empregado, né? Como o Sim. seu valor como profissional no mercado, né? Legal. Então já fica uma pergunta, inclusive para quem já está aqui no ar, se quiser compartilhar com a gente a sua resposta do que você está fazendo para sair melhor aí no fim dessa quarentena. Por que é legal essa troca, né? Ter estimulado bastante isso nas conversas, é porque eu acho que ajuda a gente a ampliar a percepção sobre outras possibilidades do que fazer. Porque eu fico Sim. aqui no meu mundo, que tem o meu repertório, tem as minhas experiências, tem as minhas crenças, e eu vou fazendo sempre o mesmo caminho. Por mais que eu esteja assistindo todas as lives do planeta, ainda Mas, assim, né? Eu fico ali é, viciado. mas essa clareza mental, ela é fundamental, tá, Alessandra? Assim, na verdade, ela não é só também através vamos dizer assim, da formação, né, da leitura. Ela precisa, você precisa, né, para ter uma clareza mental, lógico, eu não sou especialista nisso, mas a gente tem tentado entender também como manter um equilíbrio, né, nesse período de quarentena. Alguns elementos são extremamente importantes, né? Primeiro, adotar uma rotina. Por mais que você esteja em casa e pareça que não há obrigação de uma rotina, você deve assumir um compromisso de uma rotina com você. Isso te ajuda no sentido de você conseguir o que eu estou chamando aí dessa clareza mental, né? Segundo, incorporar realmente hábitos saudáveis, né? Então, é o clássico, né? Você Sim. precisa também ter uma atividade esportiva, uma atividade de meditação, o seu tempo de leitura e estudo, porque também você não pode ser compulsivo, né? Assistir tudo, tentar esquecer que também tem que ter o equilíbrio com a família, o equilíbrio de lazer. Então, essa possibilidade, né, de aproveitar esse momento para criar uma rotina bem positiva que vai te desenvolver uma clareza mental, ela é extremamente importante, tá? Legal. Aquela famosa dica básica, né, Lobão? De acorda, tira o pijama, pelo amor de Deus. É isso aí. Tira o pijama, porque não dá. Nas primeiras semanas estava todo mundo indo para as primeiras reuniões com a parte de baixo do pijama, só mudando a de cima, assim, né? Quer Todo, queira, todo quer mundo não. se sentindo como se estivesse no telejornal do passado, né? Que não precisava levantar, era só pôr terno e gravata. E muitos Não é? filmes, né, de lives aí, de memes aconteceram, né? Olha, mas eu já vi cenas engraçadas, viu, com consultores em reuniões, assim, que a pessoa teve que levantar para abrir a porta do quarto, porque tinha pedido alguma coisa no hotel, e de repente a pessoa está totalmente despreparada da parte de baixo. Então, não tem noção, e esqueceu. A pessoa esqueceu. Mas esquece, esquece. Lembra que não estava gravando a reunião. Nem sei. Ai, mas vamos lá, então acho que a gente já pode começar. Você pode se apresentar para quem Sim, não te conhece, de repente, aqui no eu canal? sou especialista em estratégia e governança corporativa, né? Tenho alguns livros na área, palestrante e também consultor de empresa. Atualmente eu faço parte de 9 conselhos de administração, né, de empresas, a maioria delas familiares, né? E estão passando por esse processo, né? Tem empresas que estão bem, porque são atividades essenciais, e outras que estão extremamente impactadas. Legal. Como é que estão os seus atendimentos? Vamos abordar a curiosidade, porque eu acho que você falar um pouco do que você está fazendo ajuda a responder essa pergunta sobre o caminho, né? Que eu tô falando muito com pessoas que trazem para mim uma coisa assim, nossa, eu estou meio perdido, parece que eu não estou encontrando um caminho. E você é o cara aí que está achando e ajudando as pessoas a acharem caminhos, né? Exato. Virou 100% online, né, Alessandra? Na verdade, a gente tem feito mais atendimentos, ou seja, ciclos menores, em vez de ser um encontro mensal, ele passou a ser encontros semanais com as empresas. Em vez de ser, às vezes, que era um hábito, né? Você se deslocava e tinha que passar o dia na organização. Então, passaram a ser encontros, às vezes, de 1 e 2 horas. O interessante disso, Alessandro, é que a gente está conseguindo achar um formato extremamente produtivo. Ou seja, não está havendo perda. Eu diria que, em alguns casos, nós tivemos um salto de produtividade
no processo. Logicamente, no primeiro momento, como, né, a estética, né, da reunião era complicada, a pauta não funcionava bem, as pessoas atrapalhavam, não tinha uma etiqueta correta da reunião, o microfone aberto, né, as pessoas com iluminação, lugares errados, cachorro latindo no fundo. Tudo isso está sendo organizado, então as pessoas estão aprendendo a ter objetividade, estão seguindo pautas, as pessoas estão se respeitando, né, se ouvindo, coisa que não acontecia às vezes nas reuniões físicas. Então, assim, o que eu posso dizer? Houve uma mudança até pela necessidade, a gente não consegue viajar, né? Eu estava tentando me organizar para daqui a 10 dias ir a Santa Catarina fazer um atendimento. Só para ir a Santa Catarina eu gastaria 3 dias, porque só tem um voo agora Belo Horizonte Navegantes. Então, há uma limitação logística agora de ir. E isso fez com que a gente realmente tivesse agora, a partir de agora, encontros muito mais rápidos e mais frequentes. Então, melhorou a produtividade. E também estou tentando me reinventar, né? Então, depois a gente pode falar sobre isso, mas a gente lançou uma plataforma de mentoria online, coisa que eu faria também presencialmente. Eu estou experimentando, é um produto mínimo viável que a gente está trabalhando para a questão da transformação digital, que é o tema desse meu último livro. Tá? Legal. E isso, de alguma maneira, traz um conforto para quem recebe esse atendimento, né? Porque a pessoa que está passando por esse processo e está se sentindo perdida, acho que a mentoria funciona melhor nesse caso do que coaching ou consultoria ou qualquer outro formato, né? Sim. Porque o que significa? Não é somente pensar nos extremos, né? O que nós estamos fazendo aqui, uma live, um webinar, ele é, às vezes, unidirecional, né? Alguém passando uma informação, né? Você, é lógico que tem o seu valor, porque você se inspira, você aumenta o seu repertório. No outro lado, o coaching, como referências aí que você deu para quem está nos ouvindo, ele é uma forma de você, através de método, né, de tecnologia, ajudar a pessoa a encontrar o caminho. E a mentoria talvez esteja nesse meio termo, né? Ou seja, ela é mais direta, ela usa o conhecimento de alguém para um tema específico e de forma colaborativa, porque a mentoria às vezes não é individual. A gente tem feito mentoria coletiva, porque muitas vezes a solução se encontra em cases de outras empresas, né? Então a gente traz, logicamente mantendo o mesmo nível, né, das pessoas, a gente tem feito só para o C-level, né, para o nível mais alto da organização, até para manter uma qualidade da interação. E juntos a gente tenta encontrar uma solução para esse novo mundo que está surgindo, né? Aproveitando, Lobão, quais são as questões que estão aparecendo com mais recorrência para você nesses atendimentos? Veja, a grande questão, né, como é que as empresas vão recuperar a sua receita daqui para frente, né? Porque o exercício de cortar custo, que é aquele primeiro momento da crise, né, Alessandro, todo mundo já fez, né? Sim. Todo mundo reduziu as suas equipes, ajustou o seu produto, ajustou o seu mix. Só que agora nós precisamos recuperar, de fato, receita, senão o seu negócio já era. Não adianta você cortar. Não há como sobreviver continuando só cortando custo. A empresa vive realmente da sua receita, né? Sim. E neste momento é importante a gente entender que naturalmente há uma queda do consumo, há uma queda do consumo, que as pessoas estão com medo, as pessoas estão com menos renda, né? As pessoas estão sem... Nós temos mais de 50 milhões de brasileiros hoje informais e autônomos dentro de casa sem renda. Então tudo isso faz com que essa incerteza, esse medo faz com que as pessoas recuem a sua forma de consumir. Então, para a economia voltar, a gente precisa destravar o consumo. E 3 elementos aí, só para as pessoas já começarem a colocar esses indicadores na cabeça, são importantes, né, para perceber como é que a gente recupera a questão econômica. O primeiro deles é confiança, né? Se a gente não retomar a confiança, o consumo, os investimentos não acontecem. E só por curiosidade, saiu no final da semana passada o indicador de índice de confiança do consumidor e o índice de confiança do comércio, o ICC e o ICOM, tá, que são indicadores da FGV, e eles estão no patamar mais baixo da série histórica. Ou seja, nunca
antes na história tivemos um índice de confiança tão baixo no Brasil. Então, isso é preocupante, porque, na verdade, se não há essa recuperação da confiança, seja do consumo, o índice de confiança do comércio, ou o índice de confiança de uma forma geral, o ICC do consumidor, a gente não há esse destravamento do círculo virtuoso, tá? Para poder destravar a economia. O segundo indicador é emprego e renda. Esse, naturalmente, a gente está vendo que caiu, né? Só que tem um ponto positivo, que agora a gente já começa a ter, vamos falar da recuperação, vamos tirar o fenômeno da crise, porque agora todo mundo está no jogo para poder buscar esse mercado. Então, eu não quero falar de problema. Todo mundo, nós já sabemos o problema que é a crise. Então, vamos tentar achar soluções, né? O governo, a partir dessa semana, começa a colocar 98 bilhões de reais no mercado. Isso vai diretamente para o consumo, atingindo 54 milhões de brasileiros de baixa renda. O que acontece no momento que ele coloca esse dinheiro num canal, olha, isso é importante, hein? Recuperando os CPFs das pessoas que estavam inativos, então elas não poderiam contrair crédito, colocando as pessoas para poder receber esse dinheiro através de um aplicativo, criando uma conta corrente para as pessoas. Então, nós estamos inserindo a classe mais pobre, a classe de baixa renda, na economia digital. Isso precisa ser um ponto de atenção, gente. Porque, na verdade, os países onde o e-commerce, o consumo digital cresceu assustadoramente, houve essa conexão dos meios de pagamento com as plataformas de consumo. Então, pela primeira vez, e de uma grande mudança, não só todas as pessoas que eram resistentes a comprar de forma digital, mas toda uma classe, toda vamos dizer assim, uma faixa da população foi inserida no consumo digital. Então, emprego e renda, a gente tem que ter atenção, mas tem uma boa notícia, está entrando 98 bilhões de reais, de novo, e importante, quando entra? No final de um ciclo, onde as pessoas terminaram o seu salário, o governo pode ter várias críticas, mas isso ele foi eficiente. Ele conseguiu entrar exatamente no final de um mês, que termina, às vezes, o seu recurso, né? Termina o dinheiro que você tinha em reserva, e num período de consumo extremamente importante, que é a semana antes do Dia das Mães. Então, também, nesse momento, as pessoas podem, né, querer se dar, né, um pequeno presente, ou até pela questão, né, de estar distante, fazer um agrado. Então, tem um potencial de consumo, né, deste momento até o próximo, no outro domingo, né? Então, o segundo elemento, emprego e renda. E o terceiro, acesso ao crédito. Então, esse também, com todo o processo que está sendo feito, e recentemente a medida provisória publicada na segunda-feira, principalmente para as empresas, aumenta a disponibilidade de crédito para as empresas. Consequentemente, elas podem fazer isso gerando crédito, ou pelo menos formas de pagamento, parcelamento para a população. Quando esses três elementos estão presentes, veja, ainda não está perfeito, tá, Alessandro? Que é confiança, emprego e renda e acesso ao crédito, a gente destrava o consumo. Destravando o consumo, a gente entra num círculo virtuoso da economia. Por que eu fiz todo esse preâmbulo para entrar no ponto que você me pediu? Há uma oportunidade agora real, e eu gostaria de frisar isso em negrito, em caixa alta, né, que as empresas precisam, neste momento, ampliar radicalmente os seus pontos de contato com os clientes. Não há outra alternativa para você conseguir buscar as suas receitas daqui para frente. Desculpa ter me alongado um pouquinho aí na sua resposta, tá? Consultor é assim mesmo, eu estou acostumada. Mas você trouxe umas coisas muito legais. E este ponto especificamente, que você finalizou o seu raciocínio, que é ampliar o ponto de contato, né, com os clientes, é óbvio que precisa ser trabalhado, estruturado quando diz respeito a uma empresa.
Mas Uhum. também, todo mundo que está aqui, né, às vezes tem gente que não tem uma empresa, que é autônomo, qualquer coisa do gênero, ou um líder que está aí numa empresa e precisa fazer um movimento. Eu acho que esse é um ponto que tem gente que, pelo distanciamento, acabou esquecendo de potencializar. E Uhum. que a gente tem visto aí nos treinamentos digitais, nas consultorias digitais, que as pessoas se perderam, né? Era tão comum os tipos de relacionamento que ele estabelecia, que ele até foi para o digital, mas ele não está aproveitando toda a potência que ele poderia aproveitar para manter esses relacionamentos, Sem dúvida. né? Eu gosto muito também do Murilo Gun, sabe? Aquele cara super criativo, da Uhum. figuraça, assim. E ele traz uma questão muito interessante que eu acho que a gente está usando e não está nem se dando conta, você está aí falando e me vem muito Murilo na cabeça, que é a inteligência criativa. Como é que eu posso, de alguma maneira, aproveitar esse cenário, essas ferramentas e toda a dinâmica que está acontecendo, para, de uma forma criativa, entrar em contato com os meus clientes e manter essa proximidade, né? Exato. E aí nós temos que nos permitir, né, Alessandra? Porque a nossa cultura é uma cultura de acerto, né? A gente, eu acho até pelo movimento que foi importante, né, da produtividade, da qualidade, mas incutiu na cabeça das pessoas, às vezes, a questão de que errar é um problema, né? Que eu tenho que acertar sempre, né? Isso é legal quando você tem um processo produtivo e você busca uma estabilidade, mas é uma forma extremamente limitante quando você quer inovar. Porque, na verdade, a inovação requer você ter o erro bem intencionado, a experimentação. Né? Eu gosto muito, eu fui muito ao Vale do Silício, né, nos últimos anos, até para poder conhecer um pouco mais da transformação digital. E algumas frases sempre para mim foram muito fortes, quando eles diziam o seguinte, né? Se você não tiver vergonha do produto que você lançou hoje, daqui a algum tempo, você talvez lançou tarde. Né? Se você tiver medo de errar, provavelmente você nunca vai ser inovador. Então, nós precisamos ter um pouco essa coragem. Eu vou dizer para você que quando nós lançamos a plataforma, né, de mentoria, deu um frio na barriga, tinha uma série de incertezas, era um canal desconhecido, eu não sabia como ainda dar aula sem olhar para as pessoas, né, por uma câmera, tudo isso a gente está tendo que aprender, mas está sendo muito legal, porque pode ser que a gente volte ao passado e aí as minhas habilidades e competências do passado eles serão úteis. Mas se não mudar, eu já estou me permitindo errar nesse momento, porque eu estou tentando inovar. Né? Então, quando a gente fala desses pontos de contatos, Alessandro, na verdade, alguém pode estar pensando assim, não, então ele está falando em criar uma plataforma de e-commerce. Não estou falando isso. Né? Aumentar os pontos de contato significa pegar a sua agenda aí como empresário, a sua agenda como executivo e retornar o seu network. Né? Isso é pontos de contato. Cara, eu estou aqui, será que a gente consegue fazer uma parceria? Será que a gente consegue lançar um produto junto? Será que dá para a gente fazer um blend agora no Dia das Mães com um presente mais adequado? Isso é aumentar pontos de contato. É pegar, se você tem um CRM, se você já saiu da agenda, né? Se eu for pequeno, é uma agenda, não tem problema nenhum, mas ali tem todos os dados dos seus clientes que você pode fazer o contato WhatsApp. Mas se você tem um CRM, isso é ouro agora. Sim. É ouro porque você tem as informações, tem as datas comemorativas, tem as informações de consumo que você pode aproveitar. Então, nesse aspecto, aumentar os pontos de contato é entender a jornada do seu cliente e estar presente nela, no momento que ele está fazendo uma pesquisa, está tentando formar uma opinião sobre consumo, está antecipando a necessidade dele e criando uma oportunidade para ele. Então, aumentar os pontos de contato, sem dúvida alguma, esqueci a palavra, radicalmente, tá? É uma forma hoje de inovação. Tá? Legal. Eu acho que isso já é um grande incentivo, um grande ganho assim, para quem está vendo a gente, porque é realmente sair dessa dificuldade. Ah, mas como é que eu vou fazer? Agora tem que fazer de um jeito novo, X, Y, Z, tem que fazer live. Não, cara, liga, né? Isso Liga. aí, isso Pega aí. o Aham. telefone e liga. Hoje, ótimo que se fizer live, se fizer uma plataforma, se fizer outras coisas, óbvio, melhor ainda. Mas eu acho que nesse momento, o que está fazendo a grande diferença é essa consideração, interesse Aham.
né? Entender ali como de repente todo mundo pode ganhar junto, fazendo força junto, né? Porque está todo Exato. mundo na mesma situação, Não, veja, literalmente. esse mês, por exemplo, Alessandro, eu consegui ligar para todos os meus amigos que fizeram aniversário. Coisa que no passado, vou falar a verdade, a gente não tinha tempo. A gente, no Mandava um máximo, áudio. mandava uma mensagem por WhatsApp ou alguns mais econômicos mandavam um oi, parabéns, com um cartão pronto no Facebook ou no Instagram, né? Quer dizer, nós temos tempo, a pessoa do outro lado, você também não está incomodando, pega o telefone e dá uma ligada para ele, meu amigo, parabéns, como é que estão as coisas aí? Aumentamos os pontos de contato, aumentou o seu network, você está sabendo o que está acontecendo no mercado, está se mantendo informado. Essa é a postura, é a atitude que a gente precisa ter nesse momento. Bom, acho que você já está falando de uma das esferas, inclusive da sua mentoria, que você chama de mindset transformador. Uhum. Até gostaria que você fizesse um link, porque eu acho que essa provocação, né, de como a gente pode fazer para ampliar nossos pontos de contatos, vai ao encontro desse mindset transformador, ou não? Me fala um pouquinho Vai. dele e também para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui. Vai. A transformação digital, né, gente, às vezes tem um equívoco pensar que é só tecnologia, né? É o aumento de uma vantagem competitiva, de como se tornar mais competitivo, entregar mais, às vezes, experiência para o consumidor, ser melhor na tomada de decisão através de informações por meio da tecnologia. O que a gente vem constatando, tá, Alessandra, que as empresas que adotam prematuramente a tecnologia sem mudar o mindset, eu vou entrar no tema, tá? Tem resultados pífios. O que significa isso? Teve uma onda aí de implantação de BI, de CRM, de RP e todas essas sopas de letrinhas que a gente pode passar a noite aqui contando, né, de tecnologias que são importantes para o negócio. Só que ainda as empresas não obtiveram o resultado da implantação disso. Então, eu implantei um BI e a reunião continua sendo sem tomada de decisão com base em informação. Continua sendo da mesma forma, porque não houve uma mudança do tal mindset. Então, quando a empresa pretende fazer uma transformação digital, e a transformação digital nada mais é do que a capacidade de, agora, adaptação das empresas à mudança. Na verdade, a transformação digital ela tem um drive que é a velocidade. Porque no tal mundo VUCA, né, que é uma expressão de volátil, incerto, ambíguo e complexo, o Vzinho aí da volatilidade significa velocidade, incapacidade das organizações de não responderem adequadamente no tempo às mudanças que estão acontecendo. Então, a primeira coisa, o mindset digital significa isso, eu tenho que estar pronto para fazer mudanças contínuas, me reinventar. Isso significa ter capacidade analítica, ter capacidade de empatia, porque o cliente passa a ser o grande objetivo, entender as necessidades do cliente. Então, você tem que ter empatia. Capacidade de ser maker, fazer produto mínimo viável, experimentação. Eu não tenho tanto tempo mais para planejamento, eu preciso ser capaz de fazer e agora responder com velocidade aquilo que está acontecendo. Então, essa grande mudança é o que a gente está chamando de mudança de mindset. É trazer a agilidade, trazer a capacidade analítica, trazer a fluência digital. Uma bobagem, tá? Ontem, por exemplo, eu coordenei um workshop digital, 80 pessoas do Brasil inteiro. E nós tínhamos que fazer uma matriz de priorização para poder chegar à conclusão de que ações eram mais imediatas para esse momento. Nós usamos uma ferramentazinha muito boba, né, tecnológica, para poder trabalhar esse processo de votação. Uma reunião com 80 pessoas para priorizar, nós fizemos em meia hora. Isso significa produtividade. E aprender a trabalhar e ter essa fluência digital é que é extremamente importante. Você pode compartilhar a ferramenta para quem está ouvindo a gente aí? Eu vou fazer melhor. Olha, vamos fazer o seguinte: eu vou te mandar, você vai postar depois uma série de ferramentas, tá? Concept Board, Trello. Eu tenho aí pelo menos umas 10 ferramentas que eu acho que agora
seria a hora da gente começar a aprender, porque, na verdade, aquela comunicação por e-mail, WhatsApp, ela se tornou extremamente improdutiva. Uma reunião, além de acontecer dentro do ambiente, né, que a gente está utilizando aí para fazer a reunião, precisa ter do lado o suporte de uma ferramenta de trabalho digital. Então, assim, a gente tem várias ferramentas hoje que a gente está experimentando de votação, de compartilhamento, de canvas para você trabalhar, que são bem legais. Então, eu prometo aí que eu te mando e você, inclusive, pode aí nas suas redes sociais ir postando essas ferramentas para o pessoal, tá? Para te acompanhando aí. Legal. Tá? Eu quero só resgatar da tua fala sobre mindset transformador essa questão da utilização dos dados. Eu não lembro exatamente o número, posso olhar depois também, mas a PwC fez uma publicação, porque aqui a gente lida muito com líderes também, né? Passam muitos líderes pelo nosso canal aqui. E acho que mas assim, é um número que é triste de se ouvir, não lembro se é 20, 30, qual é o percentual de líderes que tomam decisões baseado em informações extraídas dos seus sistemas de dados, seus bancos de dados. É muito baixo. É muito baixo. As pessoas têm o banco de dados, alimentam, às vezes, de maneira assertiva, porque tem aquelas empresas que não alimentam, né? As que alimentam errado, mas tem as que alimentam certo. E ainda assim, os líderes, na hora de tomar uma decisão, não utilizam. Então, acho que essa questão do mindset transformador, ele vai para essa provocação do líder que está aqui, né, conversando com a gente, se despertar no que diz respeito a, poxa, o que eu estou perdendo? E aí eu acho que você pode apontar qual é a grande perda que ele tem quando ele continua decidindo como antes. Que estava dando certo, fez ele chegar até onde ele chegou, está tudo bem. Mas eu acho que ele pode ir mais longe. Né? A minha percepção de perda é esse deixar de ir além. Eu não sei qual é a percepção de perda que você tem aí no teu mundo mais... Os nossos líderes ainda, eles valorizam muito a experiência do passado, né? O feeling, né? E acabam perdendo agora a chance de experimentar uma nova forma de fazer gestão. Então, assim, esse mindset digital, lógico, eu tenho várias competências que estão aí dentro, mas eu listaria 4 porque eu acho que são realmente fundamentais. Né? A primeira que você está colocando. Não adianta ter só os dados, né? A brincadeira, não adianta ter um bando de dados. A capacidade de olhar para esses dados e criar algoritmos, né? Como é que eu faço interpretações? Porque os algoritmos é que geram a capacidade preditiva de tomada de decisão. Então, a falta de uma habilidade analítica, né, de trabalhar as informações e tomar decisões com base em informações cega atualmente a tomada de decisão. Está pulando aos olhos, não estou dizendo que a gente deve negar o nosso feeling, porque um feeling, na verdade, é um processamento subconsciente de tudo aquilo que nós passamos, de experiências que nós tivemos e que a gente não consegue explicar de forma racional o nosso posicionamento. Então, por exemplo, muitas das vezes as empresas me consultam. O que você acha sobre esse investimento? Eu olho para eles primeiro assim, eu acho que é ruim. Aí eu falo, mas por que não? Agora você me dá tempo que eu vou pensar na minha resposta, porque eu tô achando, o meu cheiro é ruim. Agora eu vou usar a minha capacidade analítica para olhar tamanho de mercado, crescimento, oportunidade, fatores, competências, concorrentes, eu vou entender. Mas o primeiro sentimento meu é que é ruim. Isso não é para se descartar, porque é esse processamento subconsciente. Isso é humano. Você vai checar, né? Você vai checar com os dados. Eu vou checar, eu vou usar agora a capacidade analítica para poder verificar se é um bom negócio. Então, a capacidade analítica é fundamental. Não acreditem só no seu feeling, mas também não descarte, né, o seu feeling, né? As mulheres, principalmente, têm isso muito forte, né, Alessandra? Essa questão sensitiva, né? Que, na verdade, né, gente, quando a gente começa a estudar, eu tenho estudado muito inteligência artificial, né? Na verdade, a capacidade de uma leitura muito mais ampla, né? É o seu olhar, é o seu body language, é como você, às vezes, o seu tom de voz. A gente processa tudo isso. Quando você acha que aquela pessoa é confiável, você não sabe por quê, mas você já processou tudo isso dentro de uma forma não racional
interna, porque é subconsciente e tem uma resposta. Então, de fato, esse feeling é importante, mas não é suficiente. Então, essa competência analítica, somado com as outras que nós falamos, de empatia, fluência digital e capacidade maker, é que desenvolvem, de fato, esse conceito de um novo mindset. Por que o mindset é importante, né? Porque nesse processo que nós estamos passando, nós, gestores, né, analógicos, temos o desafio de achar um novo paradigma de gestão. Desculpa aqui ser um pouquinho técnico, né, mas a gente tem um paradigma antigo que é o controle, a hierarquia, né, a descrição de tarefas, né, os processos eram coisas que a meritocracia, né, as pessoas vão dar mais se você pagar mais para as pessoas, né? E nós estamos falando de um mundo agora que as pessoas queiram fazer a diferença, estão ligadas a um propósito, elas não querem mais só trabalhar por dinheiro, elas querem trabalhar porque elas acreditam numa causa que a empresa abraça. Elas não querem ser avaliadas pelo seu desempenho individual, mas a capacidade de colaboração e na verdade, competência individual só é boa no circo, né, Alessandra? Porque você precisa do arte. Numa empresa, você precisa da equipe sendo colaborativa. Então, você tem a necessidade de colaboração. Você tinha alguém para seguir tarefa. Hoje você quer que as pessoas inovem. Então, você tem que aceitar o erro bem intencionado. Então, nós estamos num momento de um paradoxo, e o paradoxo são duas verdades que são opostas, né? Onde eu tenho um modelo que era um paradigma quase que científico. E que é um paradigma científico? Algumas décadas atrás, se eu falasse que a Terra não era o centro do universo, provavelmente eu seria decapitado, enforcado ou queimado, né? Se eu falar hoje que não precisa ter orçamento, que não precisa ter meta, que não precisa ter liderança, provavelmente eu vou para a fogueira também, né? Porque o outro modelo é incompleto e por essa inconcretude do modelo, ele ainda não responde ainda todas as questões que o modelo antigo te respondia. Só que se você não mudar para esse modelo, sua empresa vai estar fora do mercado daqui a pouco, porque ela não vai ter a velocidade necessária para fazer frente aos desafios desse novo mundo. Tá? Sim. O Maurício está perguntando aqui, Lobão, na visão de vocês, esse contexto diferente vem a colocar mais ou menos pressão sobre a necessidade de exponencialidade, que até você fala muito sobre organizações exponenciais, né? Sim. Na sua opinião, como é que você vê isso? Na verdade, se você olhar a questão do pensamento estratégico, né, nas últimas décadas, o conceito da exponencialidade, resumindo todo uma histórico do pensamento estratégico que é importante os líderes entenderem, lá atrás, na década de 60, e aí alguns ainda estão com esse modelo, a lógica da competição era vencer o concorrente. Tá? Você criava tal vantagem competitiva para vencer um concorrente. Né? Na exponencialidade, né, que na verdade ela acontece naturalmente com a digitalização. Por que a digitalização? No que nós estamos fazendo aqui é um processo de digitalização, né, Alessandra? Sim. Quando tem a digitalização, tem o primeiro fenômeno, que é a desmaterialização. Com a desmaterialização, vem a desmonetização, porque eu não preciso estar presente com todos esses que estão ouvindo, você não foi viajar para nos ouvir, então há uma desmaterialização, há uma desmonetização e uma democratização, que eu consigo atingir um grande número de pessoas. Então, entendendo esse fenômeno, a empresa exponencial é aquela que agora não está mais preocupada em vencer um concorrente, mas em transformar todo um setor. Ela entra e ela muda de uma forma disruptiva, né? Agressiva até em alguns pontos, ela leva todo mundo a zero. Quando um disruptor entra no seu mercado, você não tem tempo de você reagir, você vai ser consumido. Por quê? O modelo do disruptor, ele quebra o conceito do passado. Quais são os conceitos? Que eu preciso ter todos os ativos. Não precisa. Eu posso mobilizar os ativos que estão disponíveis e subutilizados no mercado. Nós vimos isso com o Uber, com o Airbnb, com roupa, né? Então, a economia é circular, né? Ela é colaborativa e eles usam isso no seu modelo de negócio.
Eles têm equipes sob demanda, eles têm as multidões e o engajamento. Eu trabalho com uma empresa, né, de Minha Casa Minha Vida, né, uma construtora, e nesse momento que vamos dizer assim, os pontos de venda estão fechados, olha o que é usar informação, processá-la, ter a coragem de utilizar e aumentar o número de pontos de contato. Nós pegamos e descobrimos que os nossos clientes são extremamente satisfeitos, NPS alto, o Net Promoter Score. Nós transformamos os nossos clientes em nossos vendedores. E estamos vendendo apartamento por meio de indicação dos nossos clientes. Isso é o conceito do social seller, a venda social. E as empresas exponenciais, Maurício, utilizam esses modelos novos de engajamento, de algoritmos, de construção, de fato, né, de utilização dos ativos na concepção, no seu design organizacional. E por isso elas se tornam empresas capazes de mudar setores inteiros. Tá? A exponencialidade é algo que veio para fazer uma grande revolução na modelagem de negócio. Eu acho que isso vai acontecer, quer a gente queira, quer não, porque não tem mais como ser de outro jeito, né? Acho que a gente está em uma transição, ainda num modelo meio híbrido, né, de gestão de algum... Mas não vai ter como não ir para esse lugar, né, da exponencialidade. Não existe outro meio. Não tem. Agora, aproveitando aqui, ó, nós já falamos 40 minutos, Lobão. Está sendo muito rápido. Quando a prosa é boa, é rápida. Né? Me fala uma coisa, Lobão, quero ir para um lugar exploratório do expert aqui. Na tua percepção, a gente falou, né? Você inclusive citou o tema que eu amo de paixão aí, que é a base da pirâmide de todas as relações profissionais, empresariais, sociais, pessoais, que é confiança. O que é confiança para o Lobão? Vamos lá. A confiança, né, é a eliminação de regras ou processos para se estabelecer um controle. Então, na verdade, é o seguinte, eu tenho confiança quando eu tenho segurança psicológica, seja o funcionário em relação à empresa, porque a empresa é transparente, comunica bem, e eu tenho confiança quando, de fato, eu não preciso desse tipo de instrumentos. E aí vamos para o mundo organizacional, né? Descrição de cargos, metas, orçamento, porque todo mundo, de fato, sabe aquilo que tem que ser feito. Na verdade, a busca da confiança, né, Alessandro, é talvez uma utopia organizacional que muitos empresários, às vezes, ou líderes batem no peito e falam o seguinte: eu queria desenvolver a dor de dono nos meus colaboradores, né? Eu queria que esse engajamento, né, esse senso de pertencimento acontecesse. Mas, na verdade, quando a gente tem essa vontade de estabelecer esse senso de propriedade e dor de dono, a base de tudo isso é uma relação de confiança. Porque ela vai acontecer quando tiver presente 3 elementos, Alessandro. Primeiro, alinhamento de propósito. Então, olha como é que o propósito deixou de ser algo assim, extremamente, talvez, bonitinho, legal de fazer. E eu ouvi uma frase uma vez no Vale do Silício, que eu também adorei, que o cara falou o seguinte: o propósito você não precisa pendurar na parede, não, mas você tem que colocar no coração dos seus funcionários, no coração dos seus clientes, dos seus fornecedores, dos seus parceiros de negócio. Então, as pessoas têm que acreditar. Então, não é para pendurar na parede, não é para escrever algo que você não vai cumprir. Escreveu, não cumpriu, falta de caráter organizacional. Então, primeira coisa, alinhamento de propósito. Segundo, autonomia. A confiança, se ela se estabelece quando você também dá autonomia às pessoas. E, do outro lado, você conquista a responsabilidade pelos resultados. Então, quando há alinhamento de propósito, autonomia e responsabilidade pelos resultados, esse estabelecimento da confiança, ele é natural e é, na verdade, tá, hoje, um grande ativo organizacional. Se a gente olhar aí os estudos, né, que a Google, com o projeto Aristóteles, né, que foi feito de melhoria de análise de desempenho das equipes, eles demonstraram, depois isso está na internet, quem quiser buscar, que um dos grandes fatores de aumento de performance das equipes era maior segurança psicológica, traduzindo, confiança. Né? Sim, muito legal.
Tem uma pessoa perguntando aqui, eu vou já falar sobre uma pequena empresa, por onde ela pode iniciar essa transformação. Mas eu quero pegar a tua fala sobre a dor de dono, que às vezes quando eu vou nas empresas e eu ouço isso, né, eu sempre provoco as pessoas que me falam. Eu falo, legal, a gente pode olhar para isso. Mas dá para a gente olhar também para despertar prazer de dono? Por que eles têm que ficar só com a dor, né, gente? Eu gosto, eu uso a mesma expressão. Vamos ter dor de dono, mas cadê a alegria de dono? Se não tiver alegria de dono, não vai poder ter. É lógico, é uma brincadeira, mas na verdade, quando você tem pessoas apaixonadas pelo que fazem, né? Eu gosto muito dessa expressão, né? O happy hour é a segunda-feira de manhã, né? Não é a sexta-feira doido para sair da empresa, é da hora que está doido para chegar na empresa para poder fazer algo que você realmente gosta, né? E o que você falaria aí da ação geral de manipulação aqui? Ó? Eles estão perguntando o que uma pequena empresa pode fazer para iniciar essa transformação. Bem, vamos lá. Transformação digital, de novo, não é tecnologia. Tecnologia é meio, só tecnologia é insuficiente. Desculpa, como é que ele chama? Só para a gente não. É da ação geral do manipulação. Mas não tem o nome, tá? Então, pessoal da ação geral, primeira coisa, tentem, quando a gente começa a pensar, né, na transformação digital, primeiro pensem na jornada do cliente de vocês. Pensem na experiência que ele está tendo com vocês. Quando a gente fala de experiência, às vezes as pessoas levam para um uau, né, Alessandra? Porque quando a gente normalmente fala de experiência, a gente associa alguns elementos. A cidade das experiências é Vegas, Paris, né? O lugar de experiências fantásticas é a Disney, o evento de experiências é o Rock in Rio. E eu digo isso porque eu trabalho, né? A gente faz o Rock in Rio Academy junto com a HSM há alguns anos, né? Então eu conheço muito a turma e a gente trabalha muito o tema experiência de negócio. Eu vou estar trazendo para vocês com uma empresa pequena, tá, gente? Eu estou só dando o conceito. E às vezes a gente acha, né, que experiência é esse uau. Experiência, na verdade, o primeiro pilar da experiência é uma jornada sem atrito e personalizada. Então, como é que eu começo? Primeiro, olhe os pontos de contato com o seu cliente. Se hoje ele ia na sua empresa fazer a compra, que canal você vai estabelecer de contato? Hoje a minha padaria me vende pelo WhatsApp e me entrega pão aqui em casa. Eu sei que é uma questão momentânea, mas quanto ele vai perceber que agora eu passei a ser um cliente fiel, ele tem o meu hábito, que eu gosto de pão de queijo, gosto de um bolo, então ele pode me oferecer promoções ao longo da semana e ele já sabe os horários normalmente que eu peço, tanto o meu café da manhã como o café da tarde. Olha os dados, olha como é que é a informação do seu cliente. Ele pode, daqui a pouquinho, né, Alessandro, construir uma assinatura de entrega de pães para minha casa. Olha como é que eu estou usando a tecnologia, né, que é o contato do WhatsApp, nada sofisticado, mas o conceito da transformação digital, de olhar o seu cliente, de reduzir a jornada, melhorar a jornada e personalizar a jornada. Então, a recomendação que eu faço, meu amigo, busque no seu banco de dados o conhecimento que você tem do cliente, né? Como você vai melhorar a experiência, a jornada de compra do seu cliente. O segundo pilar, são 4 pilares, eu vou falar só do segundo pilar. Só para você saber, o nome dele é Renato Faria e ele é de Divinópolis. É o Renato, grande amigo, conheço o Renato, está aqui da terra. Então, o segundo elemento é as sensações, né, da experiência. A experiência, ela precisa de sensações, sejam ela o design da sua entrega, o ambiente, a temperatura, né, a assinatura digital olfativa ou mesmo a degustação. Degustação não é só no supermercado comendo um pedacinho de bolo. Degustação, as empresas de software fazem o tempo inteiro no modelo freemium. Você experimenta, gosta e compra. Então, se você incorpora a experimentação da sua experiência na jornada, Alessandra, test drive de carro tem taxa de conversão de 50%, porque gera senso de propriedade, sentimento de posse, você quer comprar.
Se você Como é que você vai ficar sem aquilo, né? Ó, você já experimentou. Então, construa experiências significativas. E, de novo, experiência não é um uau, não é surpresa, não é algo pontual. É algo que você faz conhecendo a jornada, usando informações e trabalhando, né, as sensações dos clientes de vocês. Renato, vai dar certo. Você ainda tem uma atividade extremamente importante, não está fechado, mas traga esse conceito realmente da jornada da transformação digital, que é a mudança da forma de fazer o negócio para o dia a dia da sua empresa. Tá? Muito legal. Tá muito bom esse papo, né? Só que daqui a pouco o Instagram corta a gente. Nós já estamos com 50 minutos de conversa. E agora eu vou fazer nosso famoso momento aqui, direto ao ponto, para saber mais de você. Uhum. Se você quiser responder, lógico, né? Primeira coisa, você tem algum medo, Lobão? Olha, nesse momento, vários, tá, Alessandra? Na verdade, é natural. E o medo é uma questão extremamente importante, que nos coloca em situação de alerta, né? O medo sem controle é que causa pânico e paralisia. Mas o medo... Qual é o seu atual? Principal. O meu medo atual realmente é sanitário. Eu particularmente, acho que a doença ela foi vendida de uma forma mais amena do que, na verdade, ela está se mostrando. Então, eu tenho realmente hoje um medo sanitário. Não gostaria que isso virasse um pavor de contato social. Isso eu tenho trabalhado, né? Mas há uma preocupação, né? Tem uma... 2 semanas atrás, eu li um artigo do New York Times, que é bastante interessante, que dizia que são os novos códigos, né, sociais daqui para frente. E tem uma frase, né, que assim, me marcou muito. Ele está falando exatamente dessa questão de como serão os ambientes, os eventos, né, os comportamentos das pessoas. Mas ele fala uma frase seguinte: o nosso hábito ocidental de levar a mão e cumprimentar demonstrará a sua falta de informação sobre o que significa saúde e segurança. Ou seja, talvez mais à frente, na continuidade, o ato nosso latino de beijar, abraçar, cumprimentar com aquele... Talvez em algum momento ele seja até uma agressão na relação social. Né? Então, assim, há uma mudança, e essa mudança me preocupa. Esse é um medo que eu tenho, naturalmente, o medo que talvez na hierarquia de Maslow, né, seja o medo fisiológico, né? Sim, o medo da doença, da falta de segurança. E é interessante como a nossa sociedade, né, e a nossa vida acabou nos levando, às vezes, às necessidades mais acima da hierarquia de Maslow, né? E num momento desse você se sente agredido ou sente ainda medo, né? Porque, na verdade, aquela necessidade fisiológica de segurança ela está, neste momento, sendo mais latente do que, às vezes, de autorrealização e estima. Né? Sim. E um arrependimento, Lobão, tem algum? Você fez tudo? Eu tenho. Vamos lá. Do lado, logicamente, profissional, né? De não ter me dedicado mais a esse mundo digital, né? Eu vou falar a verdade que eu negligenciei as mídias sociais por um bom tempo, né? E vi que, neste momento, porque nós, de novo, a nossa mentalidade era analógica, né? Então, a gente acabou não desenvolvendo habilidades para o mundo digital, né? E eu estou tentando recuperar isso. Então, essa é uma das minhas... dos meus arrependimentos. O segundo, ter viajado mais, tá, Alessandra? Eu acho que eu trabalhei muito. Viajar, né? Porque eu não sei quando a gente vai voltar a ter viagens de prazer, né? De viagens de negócio, viagens assim, onde a gente pode ir a lugares com tranquilidade, como era... A gente vai sentir a brisa naqueles brinquedos de 4 dimensões, os 4Ds lá que a gente experimenta. Talvez as nossas viagens sejam, né, em algo assim, né, ó, no futuro, né? Exatamente. Em realidade virtual aumentada, né?
Por um tempo, acho que vai ser bem realidade aumentada. Uhum. E bem pessoal, para a gente fechar aqui, dar tchau, você dá seus últimos, de repente, dicas aí para as pessoas, mas uma bem pessoal aqui. Quando você olha no espelho, Lobão, o que você enxerga? O que você vê? Eu estou fazendo Bem, uma não. pesquisa disso. Aham. Eu vejo uma pessoa, né, que está chegando à sua maturidade, né? Eu estou com 52 anos, né, Sandra? E que me sinto, e a vantagem de você trabalhar com consultoria, aí palavras do meu grande amigo Eduardo Gomes de Matos, né, é que é a única profissão que quanto mais velho, mais valor você projeta no mercado, né? E aí eu me olho e falo o seguinte: poxa, eu ainda preciso aprender tanta coisa e parece que o tempo está passando tão rápido para mim. Então me gera essa ansiedade, né? De que agora que está tão legal, que a gente está sabendo de tanta coisa que dá para aprofundar, parece que o tempo da gente vai chegando ao fim, né? Então o que eu olho no espelho e falo é o seguinte: por favor, meu bom Deus, dê mais saúde, dê mais, né, tempo de vida para a gente aproveitar mais esses momentos com a família, com os amigos, né, e de aprendizagem, porque, como educador, o propósito nosso é fazer o desenvolvimento de pessoas e organizações. E eu abracei esse propósito há mais de 25 anos. Eu não me considero um consultor, me considero um professor, me apresento como professor, porque esse é o meu propósito, esse é o meu objetivo de vida. Muito legal, adorei conversar com você. Foi uma ótima forma da gente se encontrar. Quero de verdade, sim, agradecer a sua disponibilidade, o seu compartilhamento de um monte de coisas bacanas aqui. Vou fazer um resuminho para fazer um post e me despedir, né? Porque já já a gente vai ser cortado. Dá tchau Tá aí pro certo. pessoal. Acho que são as últimas palavras e aí a gente encerra. Bem, quem tinha dúvida sobre o mundo digital, meus amigos, não há mais uma dúvida. O mundo se tornou digital, o consumidor se tornou digital. Há necessidade de mudança desse mindset. Se quiserem saber um pouco mais, procurem lá no nosso site, é bem simples, TD, Transformação Digital, 4x4 vezes 4, é brincadeira mesmo, de como sair desse terreno complicado, né? E o 4x4 ele tem essa mobilidade, né? De você ter essa facilidade de tração para poder sair de terrenos complicados, né? Então, eu vou colocar no obrigado, post para as obrigado. pessoas poderem acessar, porque é muito legal essa mentoria. Não, legal. Está sendo feita junto com o meu amigo Rodrigo, um cara extremamente inspirador de pensamento, de mindset, de inovação. Então, juntos, não é uma mentoria de uma pessoa, de dois profissionais, nós estamos tentando ajudar aí as pessoas a acharem o caminho pós-crise. Alessandro, muito obrigado. Você também é super simpático. Eu adorei esse nosso encontro, tá? E estou à Quem sabe a disposição de gente não se você. encontra por aí, não se cruza, né? Estou indo na sua trajetória. Daqui a pouco quero te encontrar num conselho, né? Vai saber. Me chama para estagiar, eu vou de estagiária, Lubão. Com certeza. Foi um prazer estar com você. Viu? E com vocês. Prazer meu também. Beijo, Fiquem obrigada. com Deus. Tchau, tchau. Tchau.